Boa tarde, meu nome é João Vitor, sou do segundo ano B. Vou falar sobre o romantismo. O romantismo no Brasil foi um importante movimento artístico no século XIX, com representantes brasileiros da prosa e da poesia, que podemos se ver dividido em três gerações. O contexto histórico. O principal fato que permeia o romantismo no Brasil é a chegada da família real portuguesa, em 1808. Nesse período, o país deixou oficialmente de ser uma colônia de exploração e passou a ser a sede do Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Com isso, uma série de modernizações começou a ocorrer no país. Algumas das principais delas são a criação da imprensa brasileira, fundação do Banco do Brasil, decreto de abertura dos postos de nações amigas, criação do Ministério da Marinha, das Relações Exteriores, do Tesouro Nacional, assim como a fundação da Casa de Suplicação do Brasil, atual STF, não, STJ, Supremo Tribunal da Justiça. Característica. O romantismo é um movimento artístico que representa a burguesia do século XVIII e XIX, ou seja, o movimento é o de uma produção de nova elite da sociedade, que havia superado os regimes absolutistas em diversos países. Por conta disso, os ideais dessa burguesia são aqueles presentes nas obras românticas. Alguns deles são o egocentrismo, o nacionalismo, exaltação da natureza enquanto cúmplice do sujeito, a idealização do herói, do amor e da mulher, fuga da realidade por meio da morte, do sonho e da loucura, ou da arte. Fases do romantismo na poesia. A poesia romântica brasileira, para ser mais bem compreendida, pode ser dividida dentro de três grupos, ou três gerações: os indianistas, os ultrarromânticos e os condoreiros. Os indianistas Os indianistas tiveram como principal expoente o poeta Gonçalves Dias. Os poetas indianistas foram os mais nacionalistas entre os românticos em seus poemas. Os ultrarromânticos, também conhecido como sentimentalismo, pela morte, pelo sonho, pela loucura ou pela arte. Os principais representantes desse grupo foram Álvares de Azevedo e Cassimiro de Abreu. Ou condoreiros, chamada de social ou de ugoana. Uma espécie de pai dessa geração é notadamente marcada pela pai da geração é o Vitor Hugo. Denúncia social. O principal escritor dessa vertente romântica no Brasil foi Castro Alves. Em seus versos percebe-se que claramente em discurso combatente a escravidão vigente no país. A prosa. O romantismo no Brasil coincide com a chegada no Brasil da imprensa. Isso significa que a partir de então foi possível publicar jornais e livros no Brasil, tomando a produção cultural mais barata e consequentemente mais viável. Uma das principais formas de publicação utilizadas na época era o folhetim, uma técnica de escrita e divulgação de texto literário, em geral romances e novelas por meio de jornais e em partes. Dessa forma, cada edição do jornal havia publicação de um capítulo da obra, tal como qual observamos nas telenovelas ou séries contemporâneas. O principal prosador do romantismo foi José de Alencar, e sua obra contém romances indianistas. Autores: autores e obras: Gonçalves Dias, Segundo Cantos, Últimos Cantos, Os Timbirás, Álvares de Azevedo, Lira dos 20 anos, Noite na Taverna, Cassimiro de Abreu, Primaveras, Castro Alves, Espumas Flutuantes, A Cachoeira de Pablo Afonso, Os Escravos, José de Alencar, O Guarani, Iracema, Tio, Senhora. É isso aí. Eu terminei o meu trabalho agora. Vou só enviar.